Imposto de renda à pessoa física. Prazo até 31 de maio de 2025. Não temos mais tempo. Você, anfitrião do Airbnb, motorista de Uber, Pop 99 e demais aplicativos, a Receita Federal agora sabe o quanto você ganhou. Sabe o seu CPF, o endereço do seu imóvel, o quanto você recebeu mês a mês. O que fazer? Vem comigo, eu vou te explicar absolutamente tudo sobre o planejamento tributário do Imposto de Renda à Pessoa Física. Pegue um papel, uma caneta, compartilhe esse vídeo com anfitriões do Airbnb, com seu contador ou com a pessoa que faz o seu imposto de renda. Se você não for assistir esse vídeo agora, salve! Você vai entender tudo sobre imposto de renda e como regularizar sua situação fiscal. Nós vamos direto ao ponto. Quem sou eu? Bom, eu sou administrador de formação, com registro no Conselho Regional de Administração do Espírito Santo, estado no qual eu resido. Também sou formado em Educação Física e Web Design e Programação, especialista em Direito Tributário e Direito Previdenciário. Também sou guia de turismo aqui em Vitória, Espírito Santo, e administro imóveis do Airbnb. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre fato gerador do pagamento do imposto de renda, a diferença entre pagar imposto e declarar imposto, o conceito de base de cálculo, alíquota e o crédito tributário. Compreender qual é a faixa na tabela progressiva que você está enquadrado, as deduções possíveis no pagamento de imposto, o ambiente Solgov para você acessar o Carnê-Leão e tirar o boleto para pagar o imposto mês a mês. E, por fim, as 4 possibilidades para você regularizar o seu imposto de renda na Receita Federal do Brasil. Bom, imposto de renda é um assunto que é preciso compreender o que vem a ser esse fato gerador. O imposto de renda da pessoa física tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos de qualquer natureza. É preciso compreender qual é o fato, qual é o aspecto que tem que acontecer no mundo jurídico que te obriga a pagar imposto de renda. Qualquer pessoa física que tenha renda de trabalho, de aluguel, nasce, portanto, o fato gerador para que obrigue esse credor, que no caso é a União, a te cobrar o imposto de renda. Compreender esse aspecto, compreender esse fato gerador é imprescindível. Por quê? Muitos administradores de Airbnb, eles administram imóveis de parentes, como mãe, pai, cônjuge, esposo, marido e filhos. Essa renda decorrente de um imóvel de outra pessoa, você pode classificar também como doação, se for o caso. Nesse caso, você não está isento de pagamento de imposto. É preciso compreender o fato gerador. No caso de doação, existe um tributo estadual que é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Se você está recebendo uma doação de alguém, essa doação não faz surgir o fato gerador do pagamento do imposto de renda. Entretanto, faz surgir a obrigatoriedade de pagar outro tributo, que é o ITCMD. Então, esse aspecto é preciso compreender. Qual é o fato gerador? Para vários impostos, nós temos no nosso ordenamento jurídico vários impostos federais, estaduais e municipais, e para cada imposto existe um fato gerador. Por exemplo, os impostos municipais são 3, o ISS, o IPTU e o ITBI. Para cada imposto existe um fato gerador. Os federais são vários: imposto de renda, imposto de produto industrializados, imposto de importação, exportação, IOF, ITR. Inclusive, a Constituição também prevê impostos que ainda não foram constituídos por leis específicas. O ITCMD é o imposto que vai ser pago quando surgir a doação. Sobre o imposto de renda pessoa física. Imposto de renda pessoa física é devido em bases mensais e é sujeito a um ajuste anual. Esse ponto, gente, é fundamental. Por quê?
Existe muita confusão entre a diferença de pagar imposto e declarar imposto. Muitas pessoas confundem esses dois conceitos. No Brasil, o pagamento de imposto é mensal. No Brasil, se trabalha no sistema de caixa, no regime de caixa. Ou seja, assim que surgiu o fato gerador, naquele mês deve-se pagar o imposto, que tem prazo de vencimento. O prazo de vencimento é até o último dia útil do mês subsequente ao fato gerador. Como assim? O nascimento do fato gerador aconteceu em fevereiro de 2025. Esse fato te obriga a pagar o imposto até que dia? Até o dia 31 de março de 2025. Ou seja, pagamento mensal. Surgiu o fato gerador, no mês seguinte tem que pagar. Fato gerador, no mês seguinte tem que pagar. Agora, é diferente da declaração do imposto de renda, que é anual. O prazo para 2025 é até 31 de maio de 2025. Ou seja, tudo que foi recebido em 2024 tem que ser agora declarado. Para quê? Para acontecer um ajuste, para você declarar todos os rendimentos recebidos em 2024, agora em 2025. Essa situação se aplica, no caso do Airbnb, para residentes no Brasil, com imóveis no Brasil, para residentes no Brasil com imóveis no exterior, aquele imóvel que está em outro país, ele está rentabilizando rendimentos. Isso te obriga também a pagar imposto e no ano seguinte, declarar o imposto. E também residentes no exterior com imóveis no Brasil. São as três hipóteses que obriga o contribuinte a pagar o imposto de renda pessoa física. O imposto de renda é preciso compreender que existe uma base de cálculo e uma alíquota. Esse crédito tributário que é recebido pelo credor, no caso a União, ele é calculado com base nesse conceito de base de cálculo. É a grandeza econômica sobre a qual se aplica o percentual para calcular a quantia a pagar. E esse percentual é justamente a alíquota. A alíquota é o percentual que será aplicado sobre a base de cálculo para o cálculo do valor de um tributo. E assim se chega ao crédito tributário. Portanto, os valores recebidos durante o mês, todo mês, se constitui a base de cálculo que vai se aplicar uma alíquota, ou seja, um percentual. Essa alíquota, ela é variável. Variável são várias faixas. Tem a faixa que é isenta de imposto de renda, tem a faixa que é de 7,5%, a faixa de 15%, a faixa de 22,5% e a faixa de 27,5%. Essas diferenças de alíquotas, de faixas, decorre de um princípio tributário que é a progressividade. Ou seja, quem paga mais, paga mais. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Quem ganha no mês até R$ 2.259,20 não paga imposto de renda, está isento. Ao passo que quem ganhou em 2024 mais do que R$ 4.664 tem que pagar uma alíquota de 27,5%. Agora, evidentemente que a pessoa que ganha, por exemplo, R$ 10.000, não se aplica direto os 27,5%, porque existe uma progressividade que tem que ser observada. Então, como é que na prática funciona? Quem ganha R$ 10.000 por mês, por exemplo, está enquadrado na última faixa. Vai se aplicar os 27,5%, que é a alíquota, e vai descontar R$ 996 para encontrar justamente esse valor a ser pago. Bom, existe uma tabela progressiva que é observada nas competências mensais e também a tabela progressiva anual. Isso quer dizer o seguinte,
que aquela tabela anual seria a tabela mensal multiplicada por 12. Só que tem um porém. O ano passado houve mudança nas faixas, nos valores, só em fevereiro. Se você multiplicar aquele valor por 12, não encontra especificamente, né, exatamente a tabela anual. Mas é importante observar as duas bases. Põe no Google, lá no site Sogov, você facilmente encontra a tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física. Bom, visto a tabela progressiva, é importante você também compreender que os impostos eles podem sofrer descontos e deduções. Então, na base do imposto de renda, existem possibilidades de descontar a base de cálculo. Isso quer dizer o quê? Você, anfitrião do Airbnb, ganhou um valor no mês específico e aí você pagou condomínio, você pagou IPTU, você pagou faxina, você pagou taxa de internet, você teve vários custos. Será que tudo pode ser descontado da sua base de cálculo? A resposta é negativa. A legislação prevê alguns aspectos, alguns valores que podem deduzir a base de cálculo. São vários gastos, evidentemente, que o anfitrião do Airbnb possui. E o que a legislação prevê que eu posso descontar dessa base de cálculo? Bom, o que a legislação prevê sobre esse desconto são as taxas, os emolumentos e os impostos. Somente isso. Josmar não pode descontar a faxina? Não pode. Josmar não pode descontar o boleto de internet que eu paguei? Não pode. Somente isso pode ser descontado da base de cálculo do imposto de renda pessoa física. Por exemplo, o anfitrião ele recebeu no mês de fevereiro de 2025 o valor de R$5.000. Todos os valores, tá? Aí, todos os valores recebidos nesse mês somou-se a R$5.000. Nesse mês, ele ganhou 5 mil e descontou, fez o pagamento de IPTU, por exemplo, no valor de R$500. E também pagou o condomínio de R$500. Ou seja, condomínio mais IPTU deu R$1.000. Se ele recebeu no mês 5 mil, a base de cálculo dele vai ser quanto? 4 mil. Se ele ganhou 4 mil, tem que verificar qual é a faixa na tabela progressiva que ele está enquadrado, tá? Então são esses principais aspectos que podem ser deduzidos. E esses valores, o anfitrião tem que ter controle, tem que ter uma planilha do Excel para registrar quanto ganhou mês a mês, para registrar quais são os valores que podem ser descontados e fazer o seu controle pessoal. E isso você faz por meio do Carnê-Leão, que é feito lá no ambiente do ECAC. Vamos falar sobre isso, que é o ambiente virtual. É o ambiente que você consegue visualizar as suas informações tributárias. Tirar o seu Carnê-Leão, ou seja, pagamento de imposto mensal, tirar o DARF e pagar. Essas despesas, elas não são cumulativas, tá, gente? Então, a despesa que você... Desculpa, elas são cumulativas. Por exemplo, em um mês específico, você não recebeu Airbnb, mas pagou IPTU e pagou o condomínio. Essa despesa, ela pode ser lançada no mês seguinte, embora aquele mês específico você não tenha tido rendimento do Airbnb. As despesas, elas são cumulativas para o ano tributário, mas é preciso fazer esse controle financeiro. E aqui está o controle, uma planilha de controle pessoal do anfitrião. A Receita, ela pode te cobrar apenas os 5 últimos anos, que é o prazo prescricional. O anfitrião que está no Airbnb, por exemplo, há mais de 10 anos, como é o meu caso. E esse anfitrião,
ele esqueceu, não fez a declaração do imposto de renda e hoje ele quer fazer. Para ele regularizar a sua situação junto à Receita Federal, ele vai então olhar para os 5 anos retroativos, porque a legislação prevê o conceito de prescrição e de decadência. E a Receita Federal não pode alcançar os créditos além dos 5 anos da observação que aquele pagamento não foi feito. Bom, esse controle pessoal ele tem que ser feito pelo anfitrião. Aqui é um exemplo de uma planilha que está disponível para vocês. Quem quiser ter acesso a essa planilha, me pede lá no privado, nas redes sociais, que eu envio sem qualquer tipo de custo. E ali tem 2020, 21, 22, 23, 24 e, no caso, né, o ano que vem, os rendimentos do ano que vem para você já ir registrando. Ali tem uma coluna de rendimentos, tem uma coluna de condomínio, tem uma coluna de IPTU, porque é justamente o que pode ser deduzido, é aquilo que pode ser descontado. Essa terceira coluna, base de cálculo, é o que vai ser a base que vai se aplicar uma alíquota para gerar o crédito tributário. Tá? Esse controle é feito pelo próprio anfitrião. Alguns exemplos para você compreender como é que funciona essa questão de pagamento de imposto que é em regime mensal, todo mês tem que pagar. Hipoteticamente, o anfitrião do Airbnb recebeu em fevereiro de 2024 o valor de R$ 2.500. Bom, esse valor de R$ 2.500 já é com as deduções, tá? Então, hipoteticamente, pode ser, por exemplo, que ele tenha recebido R$ 3.000, pagou R$ 250 de IPTU, pagou R$ 250 de condomínio e chegou-se a R$ 2.500. Esse anfitrião, ele foi lá no ambiente do ECAC, procurou pelo Carnê-Leão e lançou R$ 2.500. Ao fazer isso, é gerado um valor a pagar. De quanto? R$ 18,06. E esse pagamento ele tem que ser feito até quando? Até o dia 31 de março de 2024. Não fiz naquela época. O que acontece? Vai incidir juros e multa. Outra competência é março de 2024. O anfitrião ganhou R$ 3.000. Ele lança lá no Carnê-Leão os 3.000 e gera um valor a pagar. Em julho, ele ganhou R$ 10.000. Por ter ganho R$ 10.000, ele tem que pagar o imposto de R$ 1.854. Com aquelas deduções, tabela progressiva, paga-se isso. Nesse exemplo, a receita desse anfitrião durante o ano de 2024 foi de R$ 15.500. Aí você pode perguntar, eu tive que pagar isso? Sim. Surgiu o fato gerador, você identificou o valor, a base de cálculo, jogou no Carnê-Leão e pagou os impostos. No ano seguinte, no caso desse ano, você vai precisar declarar isso. E a boa notícia é que esse caso específico, nessa situação hipotética, esse contribuinte ele vai ser restituído no valor integral. Por quê? Porque aquele contribuinte que ganha até no ano R$ 26.000, em torno de R$ 27.000, está isento do pagamento do imposto de renda. Esse contribuinte ele ganhou um pouco mais de R$ 15.000 e, portanto, embora ele tenha pago 3 carnês do DARF, quando ele declara isso no ano seguinte, é identificado esse valor, esse montante, está abaixo do valor definido e aí ele é restituído no valor integral. Um outro exemplo, um anfitrião do Airbnb recebeu rendas em março, em julho e setembro, apenas 3 meses. Em março ele ganhou 15.000, em julho ele ganhou 15.000, em setembro também ele ganhou 15.000. Por ter esse valor já com as deduções,
ele teve que pagar um imposto de R$ 3.229. E aí, pagou os 3 meses. No ano, os únicos rendimentos desse anfitrião foi nesse valor. Pagou-se valor alto? Pagou-se um valor alto. Só que ao declarar no ano seguinte, no caso, esse ano, você vai observar que ele vai ter direito a quase totalidade do que foi pago. É por isso que existe a declaração do imposto de renda para ajustes. Pode ser que haja no ajuste um valor a pagar, ou pode ser que no ajuste haja um valor a receber. Na declaração do imposto de renda da pessoa física existe um desconto da base de cálculo anual, que é de 20%, limitado a quase R$ 17 mil. Nesse caso específico, esse anfitrião, ele ganhou, no ano 2024, R$ 45 mil. Ele pagou imposto? Pagou. Quem ganha acima do que R$ 27 mil tem que pagar imposto? Tem. Ele está obrigado a pagar imposto. Só que, ao declarar, se ele optou pelo desconto simplificado, ele vai ter um desconto de 20%. Ou seja, 20% de 45 mil vai dar 9 mil. Com isso, a base de cálculo ela passa a ser quanto? 45 mil menos 9, o que dá 36 mil. Naquela tabela progressiva que nós vimos anteriormente, para quem ganha 36 mil, o imposto devido é de apenas R$ 833,77. Quanto que ele pagou? Quase R$ 10 mil. Quanto que ele vai receber? Quase R$ 9 mil. Então veja a diferença entre pagar imposto e declarar imposto. Bom, tudo isso, toda essa obrigatoriedade em pagar o imposto tem que ser feito em um ambiente, que é um ambiente para você lançar mês a mês o valor recebido e calcular o seu imposto. Esse ambiente é chamado de Carnê-Leão. E aí você entra no ambiente ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o atendimento eletrônico. Você entra por meio de um acesso ao banco, né? Se tiver acesso ao Banco do Brasil, Caixa Econômica ou alguns bancos, você consegue entrar no ambiente Solgov por meio desse acesso. É também possível você entrar por meio do certificado eletrônico. Enfim, você vai entrar nesse ambiente, que é o Solgov, e procurar o ECAC. E ali você vai, então, lançar o seu CPF, né, e escolher a forma de acessar. Gente, a dica mais importante desse vídeo é você ter acesso e você consultar o seu ambiente por meio do ECAC. Você precisa, se você é contribuinte, se você é trabalhador assalariado, tem salário, se você é anfitrião do Airbnb, se você tem rendimentos de qualquer natureza, é fundamental que você acompanhe a sua vida fiscal por meio do ECAC. Aonde você faz isso? No ambiente do Solgov. No ambiente do Solgov, você consegue, portanto, entrar no Centro de Atendimento ao Contribuinte. Bom, ao entrar nesse ambiente, há várias informações. E aí, se você nunca entrou, eu aconselho você entrar, navegar, ler todos os itens ali, todos os menus que estão disponíveis. É uma questão de você ler e tentar compreender para que serve cada menu. Aqui eu estou destacando um aspecto muito importante, que é o domicílio tributário. O domicílio tributário é o domicílio que a Receita vai te encontrar, que a Receita vai te notificar. E ali, nesse domicílio tributário, se você for notificado pela Receita, você recebe essa notificação para que você se manifeste, por exemplo, no prazo de 30 dias. No Brasil, ainda é garantido o direito à defesa e ao contraditório. Qualquer aspecto que você está
que a Receita identificou que você recebeu algum valor, renda de Airbnb, renda de trabalho e não declarou, é preciso notificar esse contribuinte. E essa notificação, ela se dá por meio desse domicílio tributário. Aqui no ECAC tem como você optar pelo DTE, que é o domicílio tributário eletrônico. Ou seja, você opta por não mais receber correspondência. Você opta em receber as notificações da Receita por meio eletrônico. Nesse caso aqui, a pessoa não aderiu, sem adesão. E isso tem muito a ver com planejamento tributário também, porque é um aspecto previsto na legislação. Se você não quiser escolher o DTE, você não vai aderir, e quando você for notificado pela Receita Federal, a Receita precisa te mandar uma correspondência. E essa correspondência tem que ter um registro, um aviso de recebimento. Aquela pessoa, ela foi notificada por meio de uma correspondência. Carnê-Leão, no ambiente do ECAC existem várias opções que você pode navegar. Ali existe a opção de declarações e demonstrativos. Você consegue, por meio desse ambiente, observar o que foi recebido pela Receita das fontes pagadoras. Por exemplo, você é trabalhador, é assalariado e a empresa, a pessoa jurídica na qual você trabalha, paga o seu salário e faz o desconto tributário quando é o caso. Essas informações são enviadas para a Receita. É nesse ambiente que você observa quais são as informações que a Receita Federal recebeu daquela pessoa jurídica. Josmar, mas isso não deveria ser feito pelo Airbnb? Não. Airbnb não é imobiliária. Airbnb não faz o desconto na fonte. A legislação não faz essa previsão, não traz esse aspecto. O Airbnb é só um intermediador. Então, o imóvel você anuncia, existem pessoas físicas que vão alugar o seu espaço. Esse valor que é pago para o Airbnb tem a taxa de administração do próprio Airbnb e o valor que é transferido para o anfitrião. É tão somente isso. E esse controle financeiro tem que ser feito pelo anfitrião, pelo contribuinte. Por quê? Porque a legislação, mais uma vez, não prevê a obrigatoriedade do Airbnb fazer esse desconto, diferente quando é empresa, quando é pessoa jurídica, onde você trabalha e tem o seu rendimento de trabalho. Bom, o Carnê-Leão ainda, né, sobre as navegações no ambiente do ECAC. Tem aquela opção que eu comentei com vocês, que é sobre a consulta de rendimentos informados por fontes pagadoras. Ali você consegue ver tudo que foi informado em anos anteriores, 2023, 2022, 2021. Está tudo ali, né, constando o que foi enviado para a Receita em termos de desconto tributário retido na fonte. Com relação ao Carnê-Leão, existe um local onde você pode acessar. Está lá destacado no slide acessar Carnê-Leão. É nesse ambiente, é nesse menu que você vai acessar para você alimentar o quanto que você recebeu naquele mês e gerar o DARF, e gerar o boleto para pagamento do imposto. Bom, quando você entra naquela opção do Carnê-Leão, é esse ambiente que você vai se deparar. E é importante ficar atento a dois menus que ficam ali, ó, do lado esquerdo. Um menu é o menu de rendimentos, outro menu é de demonstrativo. Então, quando você estiver navegando no Carnê-Leão, são dois ambientes que você tem que ficar atento. Por quê? Na opção rendimentos é onde você vai lançar mês a mês quanto que se ganhou. Lá no menu demonstrativo é onde você vai gerar o boleto, é onde você vai gerar o valor a pagar.
E ali, ó, clicando em rendimentos, por exemplo, você clica em rendimentos e escolhe o tipo do rendimento, por exemplo, aluguel. E ali, a data do recebimento, você pode pôr no último dia do mês. Todos os valores recebidos durante o mês de janeiro de 2025 tem que ser informado aqui. Josmar, a minha reserva ela aconteceu no dia 31 e eu recebi o rendimento desse aluguel em fevereiro. Eu vou informar no Carnê-Leão a competência de janeiro ou de fevereiro? Dúvida comum. Bom, embora a reserva tenha começado em janeiro, o valor que foi transferido para você pelo Airbnb é um dia depois do check-in, ou seja, em fevereiro. Os valores recebidos em fevereiro têm que ser lançados nessa competência, com vencimento até o dia 31 de março de 25. Então, o que faz surgir o fato gerador para te obrigar a pagar imposto é quando o valor caiu na sua conta. E ali, em janeiro de 2025, você vai somar todos os valores e vai lançar ali, ó, valor do que foi recebido, incluir rendimentos. É tão somente isso, tá? Coloca histórico, o CPF não é obrigado a inserir. E ali, quando você lança isso na aba rendimentos, isso também pode migrar lá para o programa do imposto de renda, tá? Porque existe essa comunicação entre o Carnê-Leão e o programa da declaração do imposto de renda. Depois de feito isso, você vai clicar na aba demonstrativo. É por isso que eu comentei que é importante você perceber a diferença dos dois menus. O anterior foi rendimentos e agora é demonstrativo. Lá embaixo, na parte, tem várias colunas, janeiro, fevereiro, março, abril. Por exemplo, ali na coluna de janeiro, existe um valor, um saldo a pagar, 736. Logo abaixo, existe uma impressora. É ali que você vai clicar para gerar o seu documento, o seu boleto para pagar. É assim que é feito, tá? Então, atenção com relação aos dois menus, rendimentos e demonstrativos. Ao clicar na impressora, é esse valor que vai, é esse boleto que vai aparecer, com o valor já definido. Então, vai ter a base de cálculo, a data de vencimento e o valor a pagar, tá? Então, tem que ser gerado isso mês a mês. Aí você me fala o seguinte, Josmar, não sei fazer, não quero fazer, vou passar tudo para o contador. Perfeito, é perfeitamente possível você fazer isso, passar para o contador ou para alguém de sua confiança. Bom, se você quiser pedir ou pagar alguém para fazer imposto de renda, você pode eleger essa pessoa por meio do ECAC, ali na Central de Autorização de Acesso. E aqui está o passo a passo. Você vai clicar lá no Imposto de Renda, no ECAC, Imposto de Renda, aí você vem para cá, para essa Central de Autorização de Acesso. Primeiro passo, clicar em Autorização de Acesso. Segundo passo, você vai informar o CPF da pessoa que você elegeu como seu representante, seja um contador, seja alguém de sua confiança. E aí, o terceiro passo, aquela pessoa que foi eleita para ser o seu representante, vai ali, ó, na aba Recebidas e com isso ela consegue fazer o seu imposto de renda. Printa essa tela e manda para o seu contador e manda para a pessoa que vai fazer o seu imposto de renda, caso não seja você, porque isso é importante. A pessoa consegue ter acesso ao ECAC e você consegue definir, estipular um prazo que ela vai ter acesso a esse ambiente, que são 6 meses nessa central. Programa da Receita Federal para Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, é o PGD. Bom, então esse ano o prazo está aí chegando, o prazo final, que é até o dia 31 de maio de 2025. E lá no programa, quando você baixa o programa, existem vários menus ali no lado esquerdo que você tem que alimentar, que você tem que preencher.
A parte que você vai preencher de rendimentos do imposto do Airbnb é em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica ou de pessoa física, tá? Então tá ali para você ver aonde que isso é observado. Ali, ó, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, né? Se trabalha em empresa, então é ali que você vai informar. Trabalha em empresa, é empregado, tem seu salário, é nesse ponto que você informa. Só que o Airbnb, mais uma vez, você não está recebendo de pessoa jurídica, você está recebendo de pessoa física. E aí é o menu de baixo. É o rendimento tributável recebido de pessoa física ou recebida do exterior. Esse campo, inclusive ali, ó, tem uma coluna que é aluguéis, inclusive por temporada, Campo Novo. Campo Novo, e a Receita já recebeu os rendimentos de pessoas, de anfitriões do Airbnb, e agora nós temos que informar. Informa ali, ó, em cada mês, né? E aqui tem uma confusão muito comum que tende a levar as pessoas a cair na malha fina. O que você vai informar ali na competência não é quando foi pago, mas sim a competência. Isso é muito comum ser confundido e gera a malha fina. Por quê? Se você recebeu em janeiro de 2024 o rendimento de R$10 mil, quando foi que você pagou esse imposto? Você pagou até o dia 28 de fevereiro de 2024. Esse valor da competência de janeiro tem que ser lançado aonde? Em janeiro, e não quando foi pago. Porque existe um tributo, existe o nascimento de um fato gerador, existe uma alíquota que é observada, o crédito tributário que o credor recebe é recebido no mês seguinte. Então, esse ponto é fundamental. Ficar atento para evitar que você caia na malha fina. Lá no Airbnb, o Airbnb também está com relatório para você gerar os rendimentos que receberam durante todos os anos. Todo o período que você foi anfitrião, que você recebeu rendimentos do Airbnb, você consegue visualizar aonde? Você vai no Airbnb, preferencialmente, faça isso no computador. Porque se você não for fazer o seu imposto de renda, for passar para alguma pessoa de sua confiança, essas informações vão ter que ser salvas e você precisa passar tudo isso para o contador ou para alguém de sua confiança. Você vai em menu, você vai clicar lá na opção de ganhos, opção ganhos, e ali você vai ver que você pode visualizar os seus ganhos por mês ou por ano. Você pode optar, portanto, por ano, porque você quer gerar o relatório dos 5 últimos anos e você consegue observar as barrinhas do seu ganho mês a mês, de todo o período. Josmar, eu estou no Airbnb desde 2015. Será que eu tenho que pagar tudo? Mais uma vez, não. Essa cobrança vai alcançar tão somente os 5 últimos anos, ou seja, de 2020 para frente. E aí você vai ver quanto foi. Eu sugiro que você escolha cada ano e depois escolha por mês, porque você vê mês a mês quanto que foi pago. Você faz aquele controle, não deixa de impedir aquele arquivo que vai te ajudar muito no seu controle financeiro. Inclusive, quando você passar para o seu contador, aquela tabela é importante estar preenchida, porque você vai ter que providenciar quanto que você pagou de condomínio, mês a mês, quanto que você pagou de IPTU, mês a mês. Para quê? Para gerar a base de cálculo e o pagamento do boleto, do DARF. E aí, com isso, existem 4 procedimentos que são previstos, na verdade, 3 que são previstos e uma prática que não é prevista, mas que acontece. Então, a gente vai falar 4 formas de se regularizar a situação fiscal de anfitriões do Airbnb. Não só anfitriões, mas qualquer pessoa que tenha recebido rendimentos de pessoa física, como motorista de Uber, motorista de aplicativos, Airbnb, etc.
São 4 procedimentos. O primeiro procedimento é o procedimento padrão, ou seja, carnê-leão mensal com multa e com juros, seguido da retificação do imposto de renda da pessoa física. Esse é o caminho padrão, esse é o caminho que deve ser feito, que é previsto na legislação. O contribuinte ele vai calcular mês a mês o carnê-leão, ele vai pagar e depois de feito isso, ele vai retificar cada mês. Desculpa, cada ano. 2020, 21, 22, 23, 24. Tem que retificar, pagar e retificar. A segunda hipótese é um procedimento que não é previsto em qualquer norma da Receita Federal, mas muitos contribuintes optam por esse caminho e existe um risco se você optar por esse caminho. Qual é o caminho? O ajuste direto no imposto de renda, na declaração. Ou seja, você vai retifica tudo, lança os valores, gera-se um saldo e paga aquele valor. O que a Receita Federal pode te questionar é que não houve o pagamento dos juros e da multa. E com isso, você cair na malha fina e a Receita te notificar e te pedir explicações sobre esse aspecto. A terceira hipótese é a denúncia espontânea, o saldo de imposto devido acrescido de juros, mas sem multa. Então essa hipótese é uma hipótese que você fica isento da multa, que é na taxa de 0,33% ao dia, limitada a 20%. Se você opta por essa denúncia espontânea, ou seja, você contribuinte está no Airbnb há mais de 10 anos, mas observou que não pagou imposto de todo o período, você quer regularizar. Existe esse caminho, que eu já explico com mais detalhes como é que funciona. E por fim, a hipótese 1 e a hipótese 2 podem ser parceladas. Então esse débito ele pode ser parcelado em até 60 vezes. Cada exercício financeiro, tá? Ele pode ser parcelado em até 60 vezes. Bom, procedimento padrão, tá? Então foi o que eu falei antes, carnê-leão mensal com multas e juros e seguido da retificação do imposto de renda. É preciso ir lá no ECAC, calcular o carnê-leão mês a mês e pagar. Tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, a emissão e quitação da guia DARF, com multas e juros. A multa, ela corresponde, como eu disse, a 0,33% ao dia, limitado a 20%. E os juros não tem limite, é taxa Selic e é acumulado para mês de atraso. E por fim, fez isso, né? Então foi lá, carnê-leão, pagou o DARF, tudo certo. Aí, depois de feito isso, você vai regularizar a declaração do imposto de renda da pessoa física. É uma sequência de fatos. Primeiro paga o carnê-leão e aí depois vai e retifica essa declaração. Essa retificação poderá resultar em saldo de imposto a pagar maior ou ainda em saldo de imposto a restituir menor do que o resultado da declaração original apresentada, devendo o contribuinte recolher tal diferença com juros e com a multa. Primeiro procedimento para regularizar os 5 últimos anos. Segundo procedimento, não é recomendação, mas é uma descrição de fatos que acontecem no dia a dia. Muitas pessoas optam por esse caminho, não é regulamentado. Qual é o caminho? O contribuinte ele vai e retifica direto os 5 exercícios financeiros, lá na declaração do imposto de renda, lançando os rendimentos de aluguéis recebidos diretamente no programa, o que pode resultar em valor alto a pagar. E aí, depois de feito isso, se gera, né, a DARF com multas e juros. Quais são os riscos? Este procedimento não é
convencional regulamentado pela Receita, pela legislação. Portanto, o contribuinte que assim proceder pode ser eventualmente questionado pela Receita Federal e ser cobrado pelo pagamento de juros e de multa adequados aplicáveis ao Carnê-Leão. Então, o contribuinte que opta por esse caminho incorre em riscos. A Receita pode te questionar a respeito desse ponto. A terceira hipótese é a denúncia espontânea. O saldo de imposto devido acrescido tão somente de juros. De juros sem a multa, né? Então, você fica isento da multa e vai pagar somente os juros. O que é? A pessoa física ou jurídica reconhece o débito. Então, eu, você, alguém não pagou o imposto de algum ano de exercício financeiro. Aí você quer ficar isento da multa. Existe essa possibilidade. Então, é uma autodenúncia. Então, a apuração tem que ser, do imposto tem que ser feito manualmente para a exclusão da multa. A Receita Federal não está preparada, não tem ambiente para calcular esse valor sem multa. Isso tem que ser feito manualmente. Dá trabalho e o contador de sua confiança é o profissional que pode fazer isso. A emissão da guia DARF, preparado manualmente para inclusão apenas de juros, sem multa, é necessário quitação do valor integral, não cabe parcelamento. Depois de feito isso, vai retificar na declaração do imposto de renda, tá? Para fazer esse ajuste que é feito no ano seguinte. E por fim, a última hipótese é o parcelamento simplificado de débitos fiscais. Então, a hipótese 1 e a hipótese 2 podem ser parcelados em até 60 vezes. Isso é previsto. Josmar, como é que eu faço? Quando você faz a retificação da declaração do imposto de renda, existe um saldo, pode existir um saldo a pagar. Esse saldo que está lá no ECAC, ele pode ser parcelado, mas as parcelas não podem ser em valor inferior a R$ 200. Então, essa prestação tem que ser de R$ 200 para cima. O que pode ser parcelado? Todos os débitos com a situação devedor, presentes no relatório de situação fiscal, inscritos em dívida ativa da União, aí, nesse caso, é negociado diretamente com a PGFN. Nos casos de reparcelamento, a entrada será de 10% primeira vez, 20% segunda vez da dívida consolidada. Tá? E aí tem que ficar atento com alguns motivos para a exclusão do parcelamento. Por exemplo, a falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas ou não, ou até 2, caso as demais estejam pagas e a última prestação vencida. Bom, e assim a gente conclui as 4 possibilidades de você financiar, de você regularizar a sua situação perante o fisco, perante a Receita Federal. De tudo que foi falado hoje, o mais importante, gente, é o seu ECAC. Acompanhe o seu ECAC, acesse por meio do ambiente SouGov. Veja como está a sua situação fiscal, se há débito, se a Receita já enviou essas informações de você como contribuinte. É fundamental. Se você eleger alguma pessoa de sua confiança para fazer o seu imposto de renda, faça isso por meio do ECAC. Informe o CPF da pessoa, a pessoa vai receber essa notificação, no ECAC dessa pessoa ela consegue fazer o seu imposto de renda. Nós ficamos por aqui, muito obrigado pela sua atenção, pelos seus comentários. Não deixe de fazer registro aqui de dúvidas, tá, gente? Quem tiver dúvida sobre o que foi aqui comentado, faça o seu registro no chat aqui do YouTube, para que antes do dia 31, ainda esse mês, nós possamos voltar para esclarecer todas as dúvidas aqui registradas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.